nossa transmissão hoje. But welcome to our broadcast today. E hoje eu tenho uma mensagem muito importante para vocês, porque por muito tempo Because for a long nós time, temos permanecido na we have been profecia do dwelling on the coronavírus. prophecy of the coronavirus. A profecia que eu dei em The 1º de prophecy that I dezembro gave de December 1, 2015. 2015. A profecia que The trouxe à prophecy that existência o spoke the coronavírus into globalmente. being globally. E o Senhor está despertando o mundo, The Lord awakening the world, sacudindo-os para que eles despertem, shaking them to wake up, para que eles saibam que os to tremendos know that the profetas da tremendous Bíblia prophets chegaram. of the Bible have arrived. E é um tempo tão maravilhoso na história da igreja, And it's such an awesome time quando in em the history of the 1º church. de dezembro de 2015, When December 1, wakati ambapo tarehe 1 Desemba eu anunciei ao 2015, vivo na nossa rádio global, I announced live on our global radio, e eles anunciaram que eu viria ao vivo no ar. and they announced that I was going to come E live on demorou air. por volta de 2 horas para reunir as nações, para todas as pessoas se reunirem e ouvir o que o Senhor For all havia people falado. kwa watu wote kukusanyika And hear what the Lord has spoken. na kusikia kile ambacho Bwana amenena. And in that E arrangement, naquele we always arranjo, ensure nós that demos people tempo communicate suficiente with their para que as beloved ones, pessoas they se are given enough comunicassem Na com as katika pessoas e mipangilio com hiyo, seus huwa amados. tunahakikisha kwamba watu wanawasiliana na wale Tempo wapendwa suficiente wao, para eles se wanapewa comunicarem muda com kutosha. seus enough amados. time to communicate with their beloved ones. Então, uma vez que o mundo inteiro estava So sintonizado, once the whole world is naquele tuned in, 1º de dezembro de 2015, that December 1, então eu 2015, vim ao vivo no ar e eu disse then I came live on air que há uma grande enfermidade that there que is a está big vindo à disease terra. ya kwamba kuna ugonjwa kubwa E eu dei kabisa detalhes Coming to the earth. específicos. linalokuja katika ulimwengu. E eu And I disse gave que specific causaria details. uma Na grande nikapeana vipengele angústia hasa de kabisa. And I enfermidade. said it will cause a E big eu disease disse distress. Na nikasema que ya kwamba haveria litasababisha necessidade dhiki de inayotokana na gonjwa cultura. hilo. And I said Nikasema there would be need for Significando que culture, eles precisariam ya kwamba fazer kutakuwepo na hitaji la pesquisa, kufanya uchunguzi, significando que need, seria uma research, nova kumaanisha enfermidade. kwamba wanahitaji utafiti, E eu Meaning disse it que would be a new haveria disease. falta de kumaanisha kwamba litakuwa equipamento, gonjwa jipya. and I said E eu there would be também lack disse of equipment. Nikasema que viria kwamba da kutakuwepo na Ásia. ukosefu wa vifaa. And I also said Isto foi It will come mais from de Asia. 4 anos atrás, that is more than 4 years away. transmitindo daqui de Nairobi, Quênia, Broadcasting from Nairobi, para Kenya, todos here, os confins da terra. E eu to all disse, the ends of the eu earth. vejo muitas pessoas lotando os hospitais. I see a lot of E people então, filling the hospitals. eu disse que haveria uma grande angústia de enfermidade. I said there will be a big disease distress. Então, mais de 4 anos mais tarde, And then 4 years plus later, na sasa baada ya miaka minne na zaidi, almost to the accuracy of 4 praticamente years, 4 because anos. slightly Faltava apenas some algumas few weeks semanas after para 4 years. completar kwa 4 sababu ilikuwa anos. yapata tu miaka Este minne ano. kamili, majuma tu Então, as machache minhas baada ya miaka palavras minne. This year se cumpriram globalmente. Na maneno yangu became E é aqui onde fulfilled nós globally. estamos hoje, yakatimilizwa ulimwenguni na kote. cidade de Nova York, Na hoje, hapo ndipo tulipo está sasa. New aumentando York o número City de today is mortes. seeing a rising number of deaths. Mji wa New York O sasa mundo hivi inteiro wanaona está kuongezeka kwa prisioneiro vifo. The em whole lidar world is com caught esta up profecia. in dealing with this prophecy. Ulimwengu Os wote bilhões de umekuwa vocês katika que estão kushughulikia sintonizados, ulimwengu. me The billions of assistindo you tuned in, e you're fechados watching me, agora, locked into your isolados em houses, suas casas. locked in, lockdown. Mabilioni yenu ambao mnanitazama, E vocês mmefungiwa veem o que katika está nyumba zenu acontecendo, kote a kote falta de duniani. And you equipamento, see the lack of equipment falta going de on. Na mnaona operador foi falada ujumbe ambao Bwana e anasema cumpriu-se. ni upi? Now that the prophecy has been spoken E and nós fulfilled. olhamos Sasa kwamba vários unabii elementos umenenwa importantes na desta kutimilizwa. profecia. And we looked at several important E elements of nós this temos prophecy, focado no Tukaangalia livro do vipengele vingine Apocalipse, muhimu capítulo kabisa vya 6. unabii huu. and we have been
E eu revisitei com vocês alguns dos segredos ocultos que eu escondi com Deus Pai. Por muito tempo, em confidência somente com Ele. Até que este momento chegou. E o que nós descobrimos é que esta profecia da grande enfermidade, o coronavírus, na verdade, cai diretamente mediante a quebra do quarto selo. Quando Deus Pai me trouxe até o céu, naquele dia 29 de julho do ano de 2009, e o Cordeiro de Deus no centro do trono, eu pude vê-lo, cercado pelos 4 seres viventes, e então cercado pelos 24 anciãos, e cercando-os, nos cercando 24 anciãos, significando que eu estava aqui deste lado dos anciãos. Então, o Cordeiro quebrou o quarto selo no santo rolo de Deus. Então, quando ele fez isto, então Deus Pai enviou o quarto ser vivente para falar comigo. E depois de falar comigo, então ele foi e liberou o cavaleiro do cavalo amarelo. E vocês têm visto na sua Bíblia, está escrito em Apocalipse capítulo 6, e lembre-se que toda vez que o Senhor fala, tem que estar alinhado com as Escrituras. E então eu falei com o cavaleiro do cavalo amarelo, e então ele foi liberado. E eu o vi correndo por todo o mundo. Eu acho que ele começou no Egito, foi até Brisbane, mas foi por todo o mundo. Grécia. Ele foi para o Egito e a Grécia. Eu vejo uma igreja, eu vejo o teto de uma igreja assim com uma cruz. Ele parou lá. Então, é isto que nós temos explorado e lendo nas Escrituras, para que nós possamos entender a instrução de Yahweh. O que é que o Senhor está dizendo? Quando a profecia foi dada por este que fala com vocês agora, e depois que eles falaram com vocês, depois que eles tinham falado com vocês, então demora 4 anos lá dentro da internet. Alguns de vocês, muitos de vocês escreveram, tomaram nota, outros gravam as profecias. Então, 4 anos depois, a enormidade das palavras da minha língua, elas sacodem a terra e a colocam de joelhos. Qual é a profecia de Nairobi, Quênia, para vocês, para as nações? E eu tenho dito para vocês, e eu digo aqui novamente, que o Senhor está dizendo que o cavaleiro do cavalo amarelo, o nome dele é morte. E é por isso que você vê que quando eu dei aquela profecia de uma enfermidade vindo, aquele cavaleiro traz enfermidade e morte. E é por isso que você vê, quando aquela profecia se cumpre, ele deixa muito claro que ele já começou o seu ministério na terra. E é por isso que você vê morte, 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 centenas, dezenas em todos os lugares. Mas aquele que o segue chama-se Hades. Na Bíblia, em Apocalipse capítulo 6. E ele diz que se os cavaleiros dos 4 cavalos do Apocalipse já estão operando, então isto te diz
que a tribulação e a grande tribulação já estão na porta. E nós sabemos muito bem que o personagem principal que traz a tribulação, que é o anticristo, antes dele vir, o Espírito Santo que o detém tem que ser levado embora na habitação do Espírito Santo, que é a igreja. Então, o arrebatamento da igreja tem que acontecer primeiro. Então, em outras palavras, a mensagem da profecia do coronavírus e o seu cumprimento é que o Messias está vindo. E todas as nações precisam se arrepender agora e receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque agora vocês podem ver por si mesmos. As palavras da minha língua esmagaram o mundo inteiro. E desta forma vocês sabem que as minhas palavras não são as palavras de homem, são as palavras do Senhor, por Deus, Ele mesmo. Então, hoje eu quero avançar esta conversa. Se a profecia do cumprimento do coronavírus está alertando que o Messias está vendo, então ele está dizendo que a tendência é ficar pior. Então significa que ele também está alertando que a tribulação está próxima. Que se você não gosta da enfermidade e da morte que você está vendo na terra hoje, então você precisa se arrepender e receber Cristo para que você não entre neste domínio, nesta dimensão, nesta dispensação, quando haverá muito dessas coisas. Quando a morte vai varrer a terra. Então ele está alertando esta dispensação que a tribulação está vindo. Prepare-se em santidade. Seja nascido de novo. Pare com o pecado sexual. Pare com a cobiça sexual. Pare com as mentiras. Pare de ouvir os falsos profetas. Pare de ouvir os falsos apóstolos. Pare com o evangelho do dinheiro. Arrependa-se e receba o evangelho da cruz. E seja nascido de novo adequadamente. E seja maduro no Espírito do Senhor, para que quando a igreja, o Messias vier para a igreja gloriosa, ele te encontre pronto. Então, é este alerta a respeito da vinda da tribulação e da grande tribulação que eu quero focar hoje. Então, cronologicamente, eu vou andar com vocês nesta noite, neste tremendo alerta que o Senhor está dando a respeito da hora na qual as nações se encontram. Então, a tribulação, que as palavras da minha língua, a respeito da qual as palavras da minha língua estão alertando esta geração, a tribulação e a grande tribulação. Eu quero olhar esta estação, esse tempo. Eu sei que nós temos esperado por isto por algum tempo agora, para que eu possa dar uma visão geral daquele tempo, daquela estação. E o meu propósito é apenas um, a minha missão é muito simples. E é que vocês, todas as nações que estão sintonizados aos bilhões globalmente, a minha missão é simples. É que hoje, no final dessa apresentação, no final deste sermão, no final desta submissão,
Vocês podem ver, vocês possam ver o perigo de escorregar para dentro da tribulação. E que as minhas palavras possam hoje te restringir, possa te impedir de tirar da complacência, para que você possa receber e pegar a graça de Jesus mais seriamente, para que você possa pegar a salvação da cruz com mais seriedade, para que você possa levar a sua salvação cristã com maior gravidade, para que você não entre neste tempo que eu estou prestes a descrever. O Senhor me enviou aqui nesta noite para te impedir de entrar naquele tempo de angústia indescritível. Então, nós podemos olhar algumas escrituras que definem aquele tempo para que vocês possam ver imediatamente. O livro de Mateus 24, quando o próprio Senhor Jesus falou com a igreja a respeito deste tempo, a tribulação. E ele diz aqui, Mateus 24, versículos de 15 a 21, ele diz: então vocês, quando você ver isso no lugar santo, a abominação da desolação, que foi falada pelo profeta Daniel, quem lê, que entenda. O Senhor está te mandando entender este assunto. E ele diz no versículo 16, Mateus 24, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, que ninguém que esteja no telhado, let no one on rooftops, let no one on the housetops go down to take anything back. Again, let no one on the housetops go down to the field. Oh, hallelujah. He says the following, verse 17. Let no one in the field. Oh. Que quem estiver no telhado de sua casa, Jesus. He's saying the following. Let não no desça para tirar dela coisa alguma. Que quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Em outra palavra, suas roupas. Em outras palavras, fuja exatamente de onde você está. E ele continua. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e as mães que estiverem amamentando. Novamente, o propósito lá é que as mulheres grávidas, elas não vão conseguir correr muito rapidamente. A mensagem lá é que as mulheres que estão amamentando, elas não vão conseguir fugir rapidamente. Então, ele está enfatizando a fuga que vai acontecer. A fuga que vai acontecer. Ele está enfatizando a fuga que vai acontecer naquele tempo, por causa da angústia. E ele diz, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque no inverno é muito frio para você conseguir fugir. É frio demais para correr rapidamente. Rapidamente, é muito hostil. E no sábado vocês estão todos em casa. Então, isso vai te surpreender, mas você está sendo dado tempo para se organizar. Estas são as palavras do próprio Jesus, descrevendo e ilustrando para nós o terror e a angústia desta hora. Ele diz,
então haverá uma grande tribulação, como nunca aconteceu desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então ele está dizendo que se você pensou que o mundo estava em angústia, a guerra mundial, se você pensou que as guerras mundiais fossem angústia, então você está brincando. Se você pensa que o ISIS representa uma angústia, isso então não é nada. Se você pensou que a profecia do coronavírus trazendo morte fosse alguma coisa, então ele está dizendo para vocês que isso não é nada. E muitas outras angústias que você pode pensar, põe todas juntas. Ele diz, nunca mais haverá nada igual novamente. Então você vê pela descrição do próprio Senhor Jesus. Imediatamente, isto te faz entender que a Terra nunca viu um tempo como este. Que esse tipo de angústia nunca veio à Terra. Então, em outras palavras, ele está instruindo uma geração antes que o arrebatamento aconteça. E ele está dizendo, por favor, não espere por isso. Porque ele pintou um quadro que diz, virtualmente insuportável. Já desde a primeira escritura você o ouve dizer, isto é absolutamente insuportável. Então, no livro de Daniel, capítulo 1, povo abençoado, desculpe, Daniel 12, versículo 1, novamente lá, Daniel, o profeta, ele viu, o Senhor mostrou para ele esta angústia. E então ele compartilha com a igreja em Daniel 12, versículo 1. Eu sei que Daniel 12, 2 e 3, ele fala a respeito do arrebatamento da igreja morta, que está dormindo em Cristo. Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo, Daniel 12, verse 1. Danieli sura 12 mstari wa kwanza. At that time, eu estou falando daqueles que estão dormindo no pó da terra. Então, ele disse em Daniel 12, versículo 1, naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. E haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve, desde o início das nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o seu povo, todos aqueles cujo nome está escrito no livro, que ele será liberto. Então, quando eu vi a profecia naquele sonho de 1º de dezembro de 2015, quando Deus Pai estava falando comigo, uma conversa ativa em tempo real estava acontecendo. E no sonho, e ele estava me dizendo para verificar diante das nações da terra. E feri-los com aquelas palavras de profecia. O pronunciamento de uma grande enfermidade que estava vindo. E dentro do mesmo sonho, quando eu fiz conforme foi comandado por Deus Pai, então ele disse, então agora eles vão te temer. E então depois disso, no mesmo sonho, eu vi o cumprimento.
É por isso que eu pude dar todos aqueles detalhes específicos que vocês estão vendo hoje. A grande angústia que viria da Ásia, as pessoas enchendo os hospitais, falta de equipamento, falta de respiradores, falta de luvas, falta de máscaras, ao mesmo tempo fazendo cultura, fazendo pesquisa, os mercados globais desmoronando. É por isso que quando eu acordei, eu sabia como seriam os detalhes. Mas porque ninguém sabe nem o dia nem a hora do arrebatamento da igreja, quando eu vi que o mundo estava tão nublado, quando eu vi que o mundo estava tão nublado no tempo do cumprimento daquela profecia, então eu mais ou menos imaginei quando ela se cumpriria. E eu só estava vendo pessoas correndo com corpos mortos, correndo, os médicos com máscaras, correndo, pessoas com óculos, com máscaras, da mesma forma como você está vendo hoje. E o medo da morte. Então eu estava tão chocado. Eu pensei que o mundo tinha decidido, que o Senhor tinha decidido que isso iria acontecer na grande tribulação. Porque eu estou tentando navegar a igreja para fora daqui em segurança. Esta é a minha missão. Então, o meu coração, eu estava com medo, eu fiquei chocado quando eu acordei. Eu disse, Senhor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Porque o que eu tinha visto era insuportável. Agora você pode ver isso nos seus noticiários. Mas quando eu vi, eu pensei, uau, mas isso parece mais com a grande tribulação. E é por isso que a mensagem atrás desta profecia, quando eu vim ao vivo no ar, eu citei esta escritura de Daniel capítulo 1. E eu disse que todos tenham certeza de que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Porque foi uma angústia insuportável. Porque eu vi e parecia mais com a grande tribulação. Mas agora você pode ver que quando Daniel estava recebendo o sinal, a imagem da grande tribulação, então você vê que a única rota de fuga é que aqueles cujos nomes sejam achados no livro da vida, somente eles serão livrados dessa grande angústia. E Daniel diz que nunca tinha acontecido desde o princípio das nações até aquele tempo. Vamos olhar outra escritura da tribulação. Mas agora vocês já podem ver que se o coronavírus que vocês estão vendo hoje já está falando um alerta, está levantando um alerta, um conselho para uma geração que, por favor, agarrem a sua salvação. Que, por favor, esta é a hora para ser santo na sua salvação. Que, por favor, arrependam-se e parem com a apostasia e purifiquem as suas vestes e se preparem justiça. Se o coronavírus está alertando isso, então agora vocês entendem o cenário, a imagem desse alerta. Para que você não entre lá. E se você não se preparar bem, é virtualmente insuportável. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse, em Mateus 24, nós vimos do 15 ao 21, Ele diz, virtualmente insuportável, Ele diz,
como nunca aconteceu na terra. Desde a criação das nações até aquele tempo. Então Daniel confirma. Daniel também diz, como nunca aconteceu desde aquele tempo, desde o princípio das nações, até aquele tempo, quando acontecer. Então vocês podem entender que o Senhor está levantando uma bandeira vermelha usando o coronavírus. E Ele está dizendo que somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, que eles vão escapar disso. Eles não vão entrar, eles não vão preencher os requisitos dessa grande angústia. Acaso o Senhor não falou, então, através do coronavírus, que a tendência é ficar pior? Então, cuidado e agarre a tua salvação. E ele diz no livro de Lucas 19, Lucas 19, abram comigo lá, povo abençoado. Versículos 41 a 44. Ele diz o seguinte, Lucas 19, Lucas 19, Lucas 19, povo abençoado, versículos 41 até o 44. E ele diz o seguinte, quando se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você soubesse neste dia os termos da tua paz, aquilo que te traria a paz. Mas agora, esqueça. Isto agora está oculto aos seus olhos. E por causa disso ele diz, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e te cercarão e te rodearão de todos os lados. Versículo 44. Eles também te lançarão por terra, você e os filhos dentro dos seus muros. Ele diz, e eles não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque ele diz, porque você não reconheceu a hora em que Deus veio até você. Porque você não reconheceu, não entendeu o tempo da sua visitação. Então, o que é que Jesus disse aqui? A minha Bíblia está escrito em vermelho. Você vê que quando o Senhor finalmente está se aproximando da cidade de Jerusalém, no final, aqueles eram realmente os dias um pouco antes do Senhor ir para a cruz. Então, quando ele está vindo e então ele atinge Betânia, Betfagé é um lugar onde a estrada faz uma curva, assim. Então ele pôde ver a cidade bem na frente dele, assim. Quando ele olhou assim e viu a cidade, ele chorou sobre a cidade. E então ele dá as razões. E ele diz,
que a razão real pela qual ele chorou sobre aquela cidade, a cidade de Deus, Jerusalém, Shalom, Shalom, paz, 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 irmãos, a cidade da paz. Quando o príncipe da paz está vindo para a cidade da paz, e então ele diz: como eu desejaria que neste dia aqui você tivesse conhecido os termos da tua paz, você tivesse conhecido as condições da sua paz. O príncipe da paz, o rei de Salem, o rei de Jerusalém, ele está vindo a Jerusalém. Jerusalém não conseguiu reconhecer o príncipe da paz, a cidade de Deus. Deus está vindo à cidade de Deus. Ele está vindo à cidade dele, ao seu povo. A cidade de Deus não consegue reconhecer o seu Deus. Que tragédia! Para que vocês possam entender os perigos de você se mergular nas circunstâncias presentes deste mundo, em todos os esforços e lutas desta vida, nas filosofias, teorias e teologias humanas que governam a vida do homem nesta terra. Porque ele diz que agora os teus inimigos virão e eles vão te cercar. E eles vão te fechar de todos os lados. E ele diz: e eles não vão deixar uma pedra sobre a outra. E isto fala a respeito de destruição total. E o Senhor estava dizendo, por quê? Porque quando chegou a hora da tua visitação, quando chegou a hora de Deus vir até você, você não reconheceu? A hora quando o seu Deus veio a você, ele diz, então você vai sofrer uma tremenda angústia. Antes de eu entrar na grande tribulação, acaso isto não fala a respeito do coronavírus para esta geração presente? O Senhor envia para vocês estes profetas poderosos, poderosos, até o ponto em que eles são duplicados. O outro maior, mais alto, e o outro mais assim. E você pode então entender. Então isto te espantou, isto te chocou. Então a nuvem, vem do céu e aponta sobre a cabeça dele. E então sobre o outro também. A coluna faz até assim, ela divide em dois assim, apontando para aquele que está no corpo glorioso, no corpo eterno. E então outro neste aqui. Então a pergunta é, como que você não percebeu que esta é a hora de Deus vir até você? Porque ele está dizendo que ele até mesmo chama Deus Yahweh para vir. Então a hora da tua visitação já está estabelecida, já começou. Porque desde que a Bíblia foi escrita, ninguém jamais deu um passo à frente assim, em nenhum país. E disse, hoje eu chamei Jeová para vir até mim. Então, como é possível que você não reconheceu isto, não percebeu isto? E ele chama Deus abertamente ao vivo na Rádio Global. E ele chama vocês
e reúne vocês durante 2 horas, até que todas as nações que você vê, todas as nações estão reunidas. Quando você vê lá no aplicativo da rádio, as nações estão todas lá reunidas. Então ele vem até você agora, porque ele quer que vocês vejam que neste dia ele está de pé diante da terra e ele está chamando Deus Yahweh do seu trono dentro do céu para vir aqui no Quênia, onde ele vai ter uma reunião. Na tenda da reunião, não apenas na cidade, mas na tenda daquela reunião. Se ele veio no país, aquilo já seria muito grande. Se ele tivesse vindo já no país, aquilo já seria grande demais. E Deus veio àquele país. Mas especificar para o Senhor até mesmo a cidade e dizer a cidade de Kisumu. E então dizer para eles até mesmo o dia. E dizer para ele o dia quando nós vamos ter uma conferência internacional de pastores lá. E dizer o local exato na tenda da reunião. Diante dos ouvidos do mundo inteiro. E dizer para ele, até mesmo na forma pela qual ele deveria vir. Por favor, venha na antiga e velha nuvem de Moisés. A nuvem que visitou os israelitas no deserto. Para que eles possam me conhecer quem eu sou. E então quando chega aquele dia, certamente naquela reunião, então finalmente Yahweh vem. E ele quer ter certeza que todos não verão vindo no horizonte enorme, maior do que o lago, maior do que a cidade. E todos estão registrando, filmando-o. Ele está atravessando as ruas. As pessoas estão correndo em confusão. Até mesmo aqueles que não nasceram de novo. Eles estão falando, Duyo, é ele, olha ele, lá está ele. Ele está atravessando, chegando na tenda, se aproximando da tenda. Ai! As pessoas na rua falavam assim. E então ele foi ao vivo como sempre. Então ele disse, ai de vocês, por quê? Vocês não reconheceram a hora da sua visitação. Ele disse, ai de vocês, essa geração, porque vocês não reconheceram a hora em que Deus veio a vocês. E é por isso que quando Jesus se virou e ele viu a cidade a uma certa distância, ele chorou sobre ela. E ele disse, agora por quê? Você não reconheceu a hora em que Deus veio a você? Ele diz, agora por causa disso, a ira de Deus vai cair sobre você. Acaso isso não fala com esta geração aqui? Eu já disse várias vezes aqui que Jeová Yahweh que criou vocês, aquele que vocês adoram, a igreja na América, os pastores em Nova Orleans, New Orleans, que têm me convidado sem parar, as comunhões de pastores em Nova York, que estão me convidando sem parar e estão sintonizados, porque eu sei, na cidade de Nova York. Então eu estou fazendo uma pergunta. O Deus, o Senhor que vocês adoram,
The Lord you worship. Bwana mnayemwabudu. O Deus que você adora, que você tem adorado o tempo todo. Você se ajoelha, fala com Ele, espera nele. Você diz, Senhor, venha nos visitar. Você diz, Senhor, envia a tua glória, visita-nos na tua glória. Da forma como tu fazias nos dias antigos. Senhor, por favor, venha a esta geração. E então Jeová, o seu Deus, vem. E então você alega que você não pode detectar. Acaso isso não fala desta geração? Que ai de vocês! Agora o coronavírus vai devorar você, vai te devastar e vai te apagar. Por quê? Porque você não reconheceu a hora da sua visitação. Porque você não percebeu a hora em que Deus veio a você. E você sabe que o Senhor só pode vir para te ajudar. Entre você e o Senhor, é você que precisa do Senhor. Ele só pode vir para te ajudar. E é por isso que você vê a loucura aqui quando a nuvem veio. Agora toda essa destruição. Mas deixa eu agora falar isso dentro da tribulação. Então ele está dizendo que Jesus, ao falar desta forma com Jerusalém, na verdade, ele viu uma cidade que rejeitou o seu Deus e crucificou o seu Deus. Quando ele veio para as ovelhas perdidas de Jacó, as ovelhas de Jacó, os seus próprios, e eles o rejeitaram. E quando eles fizeram isso, então ele viu a grande tribulação. Ele disse, eles vão pisar em vocês. Agora vocês vão sofrer a grande tribulação. Então, qualquer que seja o cenário que ele está pintando, a respeito da dispensação da grande tribulação, você pode ver que é realmente insuportável. Ele está dizendo que vocês serão cercados de todos os lados. Então eles vão lançar abaixo toda a pedra, toda a rocha, e vão te destruir juntamente com seus filhos dentro de você. Então você vê o alerta que o coronavírus está dando para esta geração. O Senhor está simplesmente dizendo que você pode ver a devastação que o coronavírus está fazendo para uma geração que não está reconhecendo a hora da sua visitação. E ele está dizendo que se você não gosta disso, então a próxima dispensação vai ser pior. Então ele está dizendo, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles serão livrados daquela angústia. E ele diz, como nunca aconteceu na terra, desde o princípio das nações até aquele tempo. Então você vê o grande alerta que o Senhor está colocando diante das nações. O livro de Lucas 21, versículo 20, ele diz o seguinte: quando você vê Jerusalém cercada de exércitos, você saberá que a sua devastação está próxima. Então, aqueles que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E aqueles que estão nos campos, não entrem na cidade. Então ele diz, porque aqueles dias serão dias de vingança.
para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Quão terrível será naqueles dias para as mulheres grávidas e as mães que amamentam, porque haverá uma grande tribulação na terra e a ira sobre este povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada. Ele está falando a respeito de Jerusalém ser pisada pelos gentios. Falando sobre a grande tribulação e a corrupção do lugar santo. Em outras palavras, a abominação da desolação. Então, povo abençoado, este é um momento muito poderoso, porque o Senhor agora está falando a respeito de profecia cumprida. Ele falou no seu tempo e cumpriu no seu tempo. E Ele está alertando vocês antes do arrebatamento acontecer. Que o tempo que está vindo, aquela estação vai ser absolutamente insuportável. Ninguém suportará aquela dispensação. O livro do Apocalipse 13, veja o que ele diz a respeito daquele tempo. Apocalipse 13, eu vou ler dos versículos 4 a 10. Veja o que ele diz. Apocalipse 13, então ele diz: as pessoas adoram o dragão, porque tinha sido dado a ele a autoridade. As pessoas adoraram o dragão porque ele tinha dado autoridade à besta. E eles também adoraram a besta. E eles perguntavam: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias e para exercer a sua autoridade por 42 meses. Ela abriu a sua boca para blasfemar contra Deus e para amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear. Deixe-me repetir para vocês entenderem bem. Foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e vencê-los. Então, certamente é insuportável. Você não vai querer esperar por isso, porque ele diz que o personagem que estará lá, que esses dois profetas vão confrontar, ele diz que foi dado poder a ele para guerrear contra o povo de Deus, a igreja. A igreja é Israel. Mas aqui ele está falando da igreja. E para vencê-la. Você pode imaginar o povo santo de Deus. Então, se você é um cristão, você não vai querer escorregar para dentro desta dispensação. Isto é apenas uma introdução que eu estou estabelecendo para vocês, para que eu possa entrar dentro da dimensão deste tempo. Mas já pela introdução vocês já podem ver que é virtualmente insuportável, que ninguém pode suportar este nível de angústia.
this distress. Porque foi dado ao anticristo poder para fazer guerra contra você e te vencer. E há muitas outras escrituras, mas por causa da introdução, eu quero continuar dentro dessa mesma introdução. Eu agora quero examinar. Eu quero agora olhar a perseverança que será necessária para que alguém possa suportar. Em outras palavras, a perseverança que o Senhor está chamando, que o Senhor está estabelecendo para o seu povo, se eles forem achados aqui. E vocês sabem muito bem que a igreja santa deste tempo presente, no ministério de arrependimento e santidade, onde Deus colocou o seu selo de aprovação, onde o Senhor está falando constantemente e perpetuamente às nações através deste ministério. Ele diz que a Igreja Santa terá sido levada embora no arrebatamento. Porque nós vimos no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, onde ele diz que o próprio Senhor descerá do céu com alarido. E ele diz, e com a voz do arcanjo, e o soar da trombeta de Deus. E isto soa como que um rei vindo com pompa e circunstância. Isto soa para mim como um rei triunfante, um rei vitorioso, vindo no reino do seu reino, com toda a realeza. E então ele diz, então os mortos em Cristo serão os primeiros a ressuscitar. Em outras palavras, serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados e transformados. Eles receberão corpos gloriosos. E então serão levados para cima. Esta geração, vocês são tão abençoados. Porque vocês viram o que irá acontecer em Jerusalém, o que vai acontecer durante o milênio de paz. Vocês viram um pequeno vislumbre daquilo. Porque algumas vezes vocês me veem no corpo glorioso e eterno, no corpo espiritual glorioso e eterno, e algumas vezes vocês veem a glória saindo das minhas mãos, dos meus pés, e vocês filmaram isso. É isto o que vai acontecer depois do arrebatamento, porque aqueles que foram levados com Jesus, eles estarão neste corpo aqui. Então aqui haverá dois tipos de pessoas. Aqueles que tinham sido arrebatados com Jesus. Aqueles que foram arrebatados com Jesus, eles voltarão com ele no milênio e terão corpos gloriosos, enquanto que o povo da terra terão corpos físicos. Haverá dois tipos de corpos na terra. Mas o que eu estou tentando dizer aqui, eu estou dizendo que este é um tempo tremendo, onde o Senhor está falando diretamente com uma geração. Vejam como que Ele usou as minhas palavras para sacudir o mundo inteiro e trazê-lo aos seus pés. Quem pode lutar contra o Senhor? Na verdade, se você ver esta mensagem que Jesus está dando no livro de Lucas, capítulo 19, se você ler a partir do 38 em diante, ele diz, qual rei? Quando ele tem um pequeno exército.
10.000. kwamba ni mfalme yupi? When he Soldados had bem few fracos. Wakati ana majeshi Como ele pode machache, confrontar outro rei 10,000, weak soldiers, que está majeshi vindo dhaifu, com 20.000 homens anaweza fortes? mkabili mfalme who mwingine is coming with Acaso 20,000 isso strong não men, iria que não é capaz de lutar contra o outro that rei? this king, ya kwamba huyu mfalme who is not a donkey with a horse, Encontrar aquele rei que está vindo com carruagens, to go meet that coming king who is coming with chariots com 20.000 homens fortes que comeram muito bem. and 20,000 strong men who have eaten well. Eles comeram o galinho, todas essas coisas. Se fosse aqui no Quênia. Nyama na sukuma wiki. E eles são fortes, e eles têm 20.000 fortes, e o outro tem And they are 10 strong muito and fracos. 20,000 and you have 10,000 very weak. Acaso ele não enviaria um cavalo com uma bandeira And then he branca? wouldn't he send a horseman with a Com white flag, folhas de palmeira, algumas folhas de oliveira, with e dizer, leaves, paz, paz, some olive paz, leaves, e ficar lá, and say peace, e peace, perguntar para peace. ele. Meu mestre And stand diz, there. ele está perguntando, quais são os teus termos de paz? He's asking, Até agora, até mesmo esta geração, vocês estão vendo que o rei que está vindo, ele é you can see massivo. that the coming king, Ele não é o Jesus que você viu abusado e maltratado aqui. He's not the Ele agora Jesus está that you quebrando saw os selos. E ele está vindo como leão de Deus. O leão da tribo de Judá. O leão do céu. the lion of the E ele é tribe of Judah, virtualmente the lion of insuportável. A ira dele é insuportável. heaven, and is virtually unbearable. Você não seria uma He is geração righteous and sábia unbearable. Wouldn't you be wise as a generation para correr na linha de frente daquele to run rei? to the front line, Este que está falando com vocês aqui. Aquele, o Aquele, time que vem na frente, o precursor. Those who are in the front line, the advanced team. Vocês não correriam para mim com um lenço branco e diriam, Wouldn't you have espere um run to me pouco, and with a espere um handkerchief and say, pouco. just a moment. Só um momento, só um momento. Com um lenço branco. Just a moment. Nós estamos perguntando, Just a moment. White o handkerchief. coronavírus é terrível. We are asking. Os gafanhotos The são coronavirus terríveis. is terrible. O Haiti e o México são terríveis. Esses The terremotos. Haiti Espere and um pouco. Mexico and the Chile earthquakes O are terrible. Zika vírus é terrível no Brasil. Just a moment. Ebola é The terrível no Zika virus is Brasil. terrible in Brazil. Ebola é terrível. The Ebola is Diga-nos, terrible. o nosso rei está perguntando. Tell us, Quais são os termos de paz do Messias? what are the Então eu terms of teria peace of the dito, Messiah? já que vocês não podem lutar contra o Messias, Hapo basi ningelisema arrependam-se. Arrependimento e santidade. Salvação de justiça. Repentance and holiness. Os seus nomes no livro da Salvation vida. and righteousness. Estes são os termos Your da name in the paz. book of life. jina lako kwenye kitabu cha Então ele uzima. teria salvo vocês da Hayo ndiyo devastação. masharti ya amani. Mas o pintar deste quadro, Basi ingewaokoa você pode kutokana na ver. uharibifu. But the painting of the picture, Isto fala de um tempo terrível na nossa You can frente see. aqui. Mnaweza kuona. it bespeaks a E é terrible um time alerta ahead of us. para Inazungumzia vocês nesta wakati wa kutisha geração, kabisa mbele yetu. que And it's a ninguém warning pode to lutar you, contra o this Senhor. generation. Na ni onyo kwenu Simplesmente se kizazi. entregue, renda-se com seu coração e seja nascido de novo, para que você veja o reino da segurança e da glória. Muokoke. That you may see the Então, kingdom posso of saints começar a grow. olhar um Ili kwamba pouco mpate kuona desta ufalme wa usalama perseverança utukufu. So e can I begin to look permanência, at just a little bit paciência of que é exigida naquele perseverance and tempo, endurance that is required of that time? Hivyo basi, je, ninaweza para kuona aqueles que serão kuna encontrados kuna naquele kuvumiliva tempo, na ile subira ya wakati huo. For those that a will be sua found in that time, Kwa paciência wale ambao perseverante, watapatikana kwa majira hayo, a perseverança, patient quando ele diz ile subira yao na que uvumilivu. quando você ver estas coisas, você tem que entender. Este grito está that when you see clamando these por, things, you por should entendimento. understand. He's crying, he's pleading for your understanding. Ya kwamba mtakapoona mambo haya mwapaswa O kuelewa. livro de João Analia, anasihi 16, kuelewa 33, kwenu. povo The book of abençoado, John, chapter 16, verse 33, blessed people. ele diz o Kitabu seguinte: cha Yohana sura ya 16 mstari wa 33, watu eu vos wabarikiwa. disse estas coisas Anasema yafuatayo. He says,
para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Significando que ele vai exigir deles que eles vençam o mundo naquele tempo. Então vamos ler mais escrituras sobre esta perseverança exigida. Romanos capítulo 8, 5 a 7. Ele diz o seguinte: aqueles que vivem segundo a carne têm a sua mente voltada para o que a carne deseja, os desejos da carne. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito, eles têm a mente voltada para os desejos do Espírito. Eu sei que eu estou descrevendo a tribulação e a grande tribulação. Entretanto, então também se aplica para este tempo. Eu estou falando com vocês também, porque ele está dizendo: são vocês que têm que estar nesta conformação, para que vocês também entram no arrebatamento e fujam deste tempo que está vindo. Somente aqueles que andam de acordo com este alinhamento aqui, quando eles agora estão focados no Espírito, então vocês vão evitar de entrar na grande tribulação. Então, até mesmo no mundo hoje, como o mundo está, ele está pedindo para vocês perseverarem e para desenvolver esta estatura, este caráter de perseverança. E ele diz, versículo 6, a mentalidade que é governada pela carne é morte, mas a mente guardada pelo Espírito é paz, é vida e paz. A mente guardada pela carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Aqueles que são dominados pela carne não podem agradar a Deus. Então vocês estão começando a entender que vai haver uma grande rebelião na grande tribulação, porque ele está dizendo que porque eles são governados pelas circunstâncias da terra, até mesmo neste tempo, eles vão falhar de entrar no arrebatamento, e eles vão entrar diretamente na dimensão, na dispensação da tribulação. Mas ele também está dizendo que por causa desta natureza carnal neles, quando eles estão buscando as coisas da carne, eles estão dizendo, por causa desta natureza que eles herdaram, então a rebelião que eles vão demonstrar para com o Senhor agora vai piorar. Então eles vão se tornar inimigos de Deus lá também. Então vocês entendem o que vai acontecer dentro da dimensão da tribulação? As pessoas não vão suportar por causa da carne. Eles não vão conseguir perseverar pela causa do Evangelho. Eles não vão sofrer com perseverança por causa da palavra de Deus, significando que eles vão se entregar por causa da conveniência. Então vai ser mais fácil para eles, porque eles disseram, deixa-me logo receber a marca da besta e comprar comida. Então é por isso que o Senhor está clamando a vocês, chamando a tua gentileza, a tua paciência. Ele está clamando para vocês
Porque ele está dizendo que as coisas serão terríveis. Então, isso é apenas uma introdução, porque eu vou começar a entrar lá e eu vou descrever para vocês quão terrível será. Então, vocês vão entender isso. Mas o que eu estou dizendo é isso. Que o Senhor está apelando, clamando para a sua perseverança. Eu sei que a igreja no mundo latino, na América Latina, a igreja nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, Austrália, Nova Zelândia, a igreja na Nigéria, a igreja na África do Sul. Vocês não podem suportar o sofrimento porque vocês estão na carne. Então é por isso que eu continuo repreendendo a igreja que está na carne. Porque isso vai essencialmente te levar para o inferno. Mesmo se você por acaso escorregar para dentro da tribulação e da grande tribulação, se você está sempre na carne, então você não venha me dizer que quando chegar na tribulação você vai ser mais espiritual. Se enquanto as coisas estão mais fáceis como estão agora, você não é capaz de perseverar nas pequenas coisas, simplesmente permanecer pela causa da justiça, permanecer pelo propósito da santidade. Isso já se tornou um grande desafio para a igreja deste tempo, para o cristão deste tempo presente. Então, é isso que o Senhor está dizendo, que há um certo tipo de perseverança que vai ser exigido para os cristãos que vão ser achados na grande tribulação. Isto se eles conseguirem chegar. Caso contrário, se você está na carne, eles vão ser hostis a Deus. Eles vão escolher o anticristo por conveniência e para ficar mais fácil, por experiência. Então ele diz o seguinte. Então nós precisamos ser muito cuidadosos, porque há necessidade para perseverança agora. O livro de Mateus 22, povo abençoado, o tipo de comportamento, o tipo de conduta que a igreja precisa vestir agora. E depois também, para aqueles que forem achados lá. Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, do 37 ao 38. Vou ler 2 versículos. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. E ele diz, com toda a sua força, com todo o seu ser. E ele diz, este é o primeiro mandamento e o maior mandamento. Então estes 2 versículos são suficientes. Por que eu li isso? Porque ele está dizendo que esta geração não ama o Senhor o suficiente, mas ao contrário, eles se amam a si mesmos. Então essa é a razão pela qual eles estão nesta dimensão carnal, da carne. Quando eu li ontem, em 1 Coríntios 15, dos versículos 50 ao 56, eu vos digo, irmãos e irmãs, que carne e sangue não herdarão o reino imortal de Deus. O mortal não vai herdar o reino imortal de Deus. Aquilo que é perecível não vai herdar o reino imperecível de Yahweh. O corruptível
incorruptible kingdom of Yahweh. jamais vai herdar o reino incorruptível do céu. Will never inherit the E é isto que o incorruptible Senhor kingdom of está heaven. essencialmente dizendo. Ele está dizendo And that is what the Lord que is quando essentially você saying. está lá fora e ainda He's não saying nasceu de novo, that when o you Senhor are pode outside entender. and not yet Ele born pode again, entender que você está em the tanto Lord can pecado, understand. porque todo mundo He é can daquele understand that you're in jeito. so much sin. Porque todos caíram, Because desde everybody's Adão. like that. Todos All caíram. have fallen. Mas ele está dizendo, Since Adam, mas no everybody has momento fallen. que você recebe o glorioso Evangelho, That the moment you receive the o glorious Evangelho gospel, tem poder suficiente para começar a trabalhar em você e transformar você. E diz, quando ele encontra aquilo que é mortal, ele joga fora. E ele levanta colunas de imortalidade. and throwing out, E quando ele encontra o perecível, ele joga fora. and E finding ele the levanta imperishable, colunas de imperecibilidade em você. and raising forth E quando pillars ele of encontra o que é imperishability in you. corruptível, ele joga fora. Ele arranca And fora. finding corruption, E ele levanta fortes colunas de incorruptibilidade. and raising strong pillars Então of ele diz incorruptibility. que quando agora aquilo que é mortal And he se says, when the converte em mortal has now been imortalidade, converted to immortality, e aquilo que é perecível em imperecibilidade, and the perishable into e o imperishability, corruptível em incorruptibilidade, and the corruption e into estes agora se incorruptibility. tornam as colunas, o fundamento da But sua those now fé, become da the sua pillar, salvação. the foundation of your faith, E ele of your diz, salvation. então a palavra escrita se torna He says, verdade. Then the saying Que a that is morte written now foi comes true. derrotada em você. Em outras palavras, o Death pecado, has been defeated in you. cujo salário é a morte, agora foi derrotado em você. É isso que o Senhor está dizendo. Em outras palavras, o objetivo supremo do Evangelho foi atingido em você. E é por isso que ele está dizendo que um cristão como esse, cuja carne foi crucificada assim, aquilo que eu acabei de descrever é a crucificação da carne, para converter o mortal em imortalidade, o perecível em imperecível, o corruptível em incorruptibilidade. Agora, este é o objetivo supremo do Evangelho na sua vida. Agora, um cristão como esse, eles amam o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua força, toda a sua vida, todo o seu ser. Eles agora repriorizaram para o Evangelho, para o reino, para o céu. É disso que ele está falando aqui. Mas ele está dizendo que por causa da conveniência, e esta tremenda pandemia, essa pandemia de intolerância à dor, onde cada cristão não suporta nenhuma dorzinha pequena. Eles não podem suportar nem o mínimo das provações e da perseguição. Não podem suportar. Então eles vão abandonar o Senhor rapidinho, porque eles amam a si mesmos mais do que eles amam a Deus. Marcos capítulo 14, povo abençoado, versículos de 29 a 30. E lembre-se que eu ainda estou desenvolvendo para vocês uma plataforma, uma premissa através da qual nós vamos entrar na mensagem da tribulação. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês o que é requerido para viver como um cristão bem-sucedido agora, na dispensação do coronavírus e da praga dos gafanhotos e da apostasia.
Kwa maneno mengine, ninawaambia kile ambacho mnahitajika ninyi kama Wakristo kuishi ili kwamba mpate kuhitimu katika majira haya ya virusi vya corona. Estes na dispensação dos gafanhotos. E hoje eu vou compartilhar com vocês coisas tremendas que estão vindo à Terra. O livro de Marcos 14, versículos 29 a 31. Ele diz o seguinte: Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Versículo 30. Jesus respondeu, em verdade eu te digo, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me desonrar 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me desonrar 3 vezes, me negar. Isso não é chocante? Muito chocante? Mas Pedro insistiu enfaticamente: mesmo que eu precise morrer contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então, este é um teste muito importante. É um teste de que a tribulação é realmente um tempo de provação, que vai provar o teu compromisso com a justiça, o teu compromisso com Jesus, a tua fidelidade com a santidade e a justiça. Realmente, a tribulação será um tempo de provação. Nesta introdução, ele está perguntando: quão comprometido você é com a salvação de Jesus? E eu estou perguntando: quão comprometida é esta geração pela causa do Evangelho? Quão comprometidos são vocês, esta geração, com a salvação da santidade? Se a salvação da santidade exige que você vive, que você saia, abandone o seu emprego, que está alimentando a sua família e pagando o seu aluguel. E se Jesus disser para você que não, eis que você agora é uma nova criação, você agora nasceu de novo, você não pode continuar servindo em um emprego onde você tem que ficar mentindo perpetuamente. Se ele te diz para fazer isso, para você abandonar o seu emprego por amor ao Evangelho, por amor ao reino, por amor à sua salvação, por amor ao Senhor, você é capaz de fazer isso? Porque hoje, algumas vezes, você trabalha em um trabalho, você tem um emprego onde você tem que mentir. Talvez você tenha que representar um cliente e você tem que mentir. O cliente te fala a verdade, mas você tem que apresentar o caso mentindo como advogado. Ai! Talvez você é um contador e falou: não, vamos alterar aqui os números do livro. Quão comprometido é esta geração pela causa do Evangelho? E é por isso que eu estou dizendo: se você não pode suportar agora, enquanto as coisas são leves, entretanto, na dispensação da tribulação, será um tempo de grande provação para o cristão nascido de novo.
vai ser virtualmente insuportável se você não for firme. Se você não pode suportar um pequeno teste aqui e ali, agora, então como que você vai suportar este quadro aqui, este cenário aqui, que Jesus pintou aqui e disse, a grande angústia, como a terra nunca viu desde o princípio das nações até aquele tempo. Vocês me entenderam? Então esta pergunta para esta geração é absolutamente muito chave. Uma geração de conveniência. Uma geração de providência. Como é que você pode suportar os acontecimentos dentro da grande tribulação? Como que você vai suportar quando esta geração não pode suportar os pequenos testes que você poderia realmente suportar? Como que esta geração persevera e tem paciência e resistência na grande tribulação, quando as coisas serão impossíveis? Entretanto, neste tempo, ela tem a graça, ela tem o Espírito Santo, que está pronto para ajudá-la, mas ela não pode suportar as pequenas coisas. Como? É isso que o Senhor está perguntando. Então, há uma certa conduta, uma certa perseverança que o Senhor está buscando na igreja, por causa daquilo que está vindo. E Ele está dizendo, se você não for firme, você não vai conseguir. O número de números, vamos ver um exemplo no livro de Números. Números 13, povo abençoado. Números 13, eu vou ler até onde eu puder e então nós vamos continuar. Números 13, a partir do versículo 25 até ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecer a terra. Eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Kadesh, no deserto de Parã. E eles fizeram um relatório a eles, para toda a comunidade, e lhes mostraram os frutos daquela terra. E eles deram o seguinte relatório a Moisés: nós entramos na terra a qual você nos enviou, e ela de fato mana com leite e mel. Aqui são os frutos dela. Mas o povo que vive lá, eles são mais poderosos, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Nós até mesmo vimos descendentes de Anak lá. Os amalequitas vivem no Negev, e os hititas, e os jebusitas, e os amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar, ao longo do Jordão. Estes Anaquins que ele disse, nós até mesmo vimos os filhos de Anak. Os Anaques, esses são gigantes. Eles são gigantes. Eles são os descendentes
Vocês se lembram quando os anjos do Senhor desceram na terra? Remember when the angels of the Lord came down to the earth? E eles tiveram relacionamento com as filhas dos homens na terra. The daughters of men. E você sabe que os anjos do Senhor são gigantes. And you know the angels of the Lord are giants. Então, eles tiveram relações com as filhas dos homens. And so they had relations Então, elas with the deram à daughters luz of men. aos nefilins, And so they gave povo birth muito gigantesco. to Nephilim. Então, estes são os descendentes deste Anak que ele está falando. And these are the descendants of the Anak they're talking Então, about. eles estão dizendo que é virtualmente impossível entrar So they naquela were saying terra. that it's Então, virtually mais impossible tarde, to go over there. eles até mesmo disseram: And later então on, vamos encontrar alguém, vamos voltar para o Egito. let us find somebody Então else você está falando de uma geração So you are talking about a generation que não crê no poder de Deus para libertá-los. Vocês estão falando de uma geração que não confiou totalmente em Deus. that does not Isso não entirely fala trust desta in God. geração. Doesn't that speak Se about this você não generation? pode suportar as pequenas coisas que o If Senhor you pôs cannot aqui stand the para little things that the fortalecer Lord a has put sua here fé, to strengthen your faith. e se acontecer de você escorregar para dentro da tribulação e a How grande about if you tribulação, slide into the tribulation? como então você vai conseguir? Então, povo abençoado, How then will you manage? nós vamos fazer um pequeno e rápido intervalo para acertar umas coisas aqui e We're ali. going to take a short, quick break so that we can be able to Então, adjust quando something eu here and there. voltar, nos próximos, So when I vamos come back, dizer exatamente in the daqui a next about 15 7 to 10, minutos. let's say at exactly half past, Daqui a maybe 25, 10, we are talking about ok, daqui a 25 10 minutos, past. que há 10 25 minutos past a 9. partir de agora. Eu Eu quero voltar 10 por minutes from fogo now. agora e então entrar na I grande want to come like a tribulação agora. blazing fire, go right into the Porque tribulation. agora eu já estabeleci o campo, eu já Because estabeleci now a I've introdução set the para ground. todos. I've set the Obrigado. introduction for everybody. kwa sababu sasa nimeuweka msingi kwa ajili ya kila mtu. Thank